Começa agora mais um bate-papo com Diego Rezende e Rosinha. Rosinha é meu parceiro. Tamo junto, aqui meu de amigo. novo, hein? Que legal. E ó, de novo eu vou falar pra você, vai lá. Compartilha, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação. Com certeza. Que bacana. Tem muita novidade por aqui, É. grandes artistas, jogadores, celebridades, empresários, políticos. Aqui vai passar de tudo nessa mesa, né? E falando em artista, hoje nós estamos com um ator aqui consagrado, É assim, ó. Matheus Carriere. consagradíssimo. Além desses dotes artísticos, ele é professor de educação física, personal training, casado, 3 filhos, descendente de italiano. E acredite se quiser, a minha graduação também é em educação física. Ah, Então nós que vamos bater um maravilha. papo hoje aqui com o Então eu nosso vou ficar só convidado. ouvindo. Ah, que legal, muito Matheus, prazer. um prazer, que viu? prazer estar aqui falando com Legal. vocês, né? Já conhecia Essa a Rosinha, figura, né? O Dani, meu amigo. Estou te conhecendo pessoalmente agora, Diego, um prazer. Prazer é todo meu, E é um Matheus. prazer estar aqui, bater esse papo com vocês e perguntar, responder, aquela coisa descontraída, né? Que Legal. sempre acontece, principalmente quando eu tô com Rosinha. E vai ser com você aqui também. bacana. Estou à disposição. A gente quase se E muito encontra, feliz pelo convite, de né, verdade. Nas festividades. Estamos de folga, a gente vai lá pro Otto. Em Itu, Lá em Tu. no resort do amigo nosso, do Kiyoshi. A gente Nossa, tá uma sempre lá. maravilha É um lá. paraíso e a gente lá relaxa. Só que não deixa relaxar muito, não. Todo dia tem que ir pra academia pra ele dar aula É pra isso gente. aí. Vira e mexe eu carrego a Ó, figura pra ele fazer chega uma lá aula lá. no jantar, ó. Amanhã, 10 horas da academia, todo mundo, hein? É, eu tô precisando dessa disciplina aí, viu? Precisa, cara, porque ó, tem que ser disciplinado. Não adianta essa coisa de motivação, tudo. Mais do que motivação, a gente precisa de disciplina. É isso. Mas, Matheus, você sabe que eu dei uma mudada agora? O que que eu fiz? Eu tava meio desanimadão. Procurei, Rosinha, uma clínica em Indaiatuba, aliás, quero mandar um beijão pro pessoal da Clínica Pestana. E aí, lá hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar. Então lá tem a nutricionista, tem o endocrinologista, tem a clínica geral. E eu tô tomando o Monjaro. Tô tomando, entrei Mas com no supervisão Monjaro, médica, com né? Tudo supervisão certinho. médica, tô tomando Porque tem muita gente que vai de qualquer vitamina. jeito. É Tô complicado. tomando vitamina, tô fazendo tudo certinho. E agora eu vou entrar num programa também de um personal amigo meu. Aliás, quero mandar um beijão pro Fábio, né? É um personal É lá de bacana. Salto? Amigo meu. Por isso que Salto? eu mandei um beijo, viu? Não fica animado Ah, com o meu não, personal. tranquilo. Não, precisa, cara. Vou te falar. Você já está bem assessorado, mas o mais importante você vai começar agora, que eu vou te falar, que é o treino e atividade física, né? O Monjaro é excelente. Os estudos que têm sido feitos com o Monjaro, pelo que eu sei, pelo que eu me informo, e inclusive com o meu nutrólogo, que é um medicamento excelente, revolucionário. Porém, ele precisa ser feito com acompanhamento médico, principalmente porque vai acontecer uma coisa com você. Você vai emagrecer, mas vai perder massa muscular Exato. Tem também. um problema, Tô né? tomando umas injeção de músculo. E ó. perder a injeção de músculo. Né? Para, cara, vai treinar. Para com essa coisa de injeção de músculo. Olha como é, né? É o treinar e alimentação. Ele fez né? tudo ao contrário, mas Não, ainda mas dá eu- tempo ma- de reverter. mas A dá primeira tempo. coisa que você tinha que fazer era começar a treinar. E aí depois buscar o resto. Você buscou o resto e agora vai começar a Nós treinar. estamos fazendo o inverso, né, Ainda Matheus? dá tempo, mas te falo. Não adianta você fazer nada disso se você não treinar. Até porque É verdade. você não tem que pensar em você só agora. Você tem que pensar em você na minha idade. É isso. E para você chegar bem, com saúde, com autonomia, com independência na minha idade, Com disposição, né? você precisa ter músculo. E não vai ganhar músculo tomando injeção. Vai ganhar músculo fazendo exercício resistido, exercício de força, ou seja, musculação. Ah, eu não gosto de musculação. Dane-se. Mas tem que Tem fazer. que fazer. Não tem jeito. Agora talvez... Quantos anos você tem? Desculpa, Tô Diego. com 41, Matheus. 41. Então, já começou o declínio. Vou te falar. Exato, exato. 40 já começa a É cair. isso. Eu vou fazer 60. Então, cara, é obrigatório a partir de agora na tua vida, a partir de amanhã, você começar a fazer musculação, exercício resistido de força. Qual o mínimo de tempo que você precisa fazer, pelo menos? Cara, a atividade física tem que ser dosada. Claro, a gente vai falar quanto mais melhor, mas tem que ter o período de descanso também. Então o teu amigo personal que vai Sim. te assessorar vai te falar, hoje é para descansar. Mas
Você pode fazer atividade física todos os dias. Não necessariamente a mesma, não necessariamente na mesma intensidade. Mas é melhor 5, 6 vezes por semana do que uma vez por semana. Uma vez por semana é melhor que nada? É, mas é muito pouco. É verdade. 2 vezes é melhor do que uma? É, mas ainda é pouco. Pelo menos 3. 3 vezes. É, mas eu te falo, 5, 6 vezes não precisa ser muito intenso, você não precisa ficar horas. Matheus, agora uma coisa é certa aqui, dia 1º foi ontem, 60 anos, você não tem nunca, né? Tenho 58. Porque... Mas não vejo a hora de fazer 60, porque 58 é horrível. Não tá lá, Eu ainda não posso parar na vaga do idoso, ainda não pago meia. Aqui, pô, parece que tem 40. Ainda não embarco mais cedo no avião, né? Ainda pago o ônibus, pago o metrô. Vamos chegar lá, tô chegando também. Com 60 você já tem todos esses benefícios. Pra mim, esse que é 50 que você também, aquele exercício funcional da cadeira, aquilo funciona mesmo? Qual da cadeira? Tem que fazer em casa com a cadeira e põe a perna estica para lá e... Não, tem vários programas que te ajudam a treinar em casa, né? Que são ótimos, que são muito bons, né? Então, para determinados tipos de condicionamento físico, sim, você pode seguir essas pessoas, mas sempre o trabalho individualizado é melhor. Né, do que você pegar um programa que está lá genérico para um personal fazer o teu treino. Fazer o teu treino. De acordo com a tua idade, tua altura, com peso, o teu estilo de vida, sabendo o quanto você dorme, como você come, né? O profissional de educação física deve ser mais valorizado. É verdade. Porque é importante. A turma fala, não, eu não preciso de personal. Não, precisa sim, precisa de uma orientação, porque senão todo mundo podia ser médico, todo mundo podia ser arquiteto, todo mundo podia ser engenheiro. E o profissional de educação física, ele trabalha na prevenção, né? O que é mais importante. Isso é o que eu tô te falando. Prevenção. Né? O que a gente desafogaria se o governo tivesse esse olhar, os hospitais, as UBSs, trabalhando com o profissional de educação física aqui na ponta, né, Matheus? Isso a gente já bate nessa tecla há algum tempo, tem mudado, mas o profissional de educação física atua exatamente nisso, evitando que você fique doente. Vou te dar um exemplo, inclusive com doenças mentais. Todas as doenças degenerativas do cérebro, né, podem ser muito melhoradas ou evitadas com atividade física. Só que a galera prefere ficar doente e começar a tomar remédio, né? Do que ter praticado atividade física e evitado essas doenças. E depois, né, que você começou o exercício, chega um momento que você não quer mais parar, né? Você fala, você sente falta se você não for Tem uma hora que vira essa chavinha. Essa coisa da obrigação passa a ser incorporada na sua vida e você pode encontrar até algum prazer em fazer aquilo. E aí, quando você dobra esse cabo da boa esperança, assim, é que você percebe, poxa, tá me fazendo falta não ir, né? Eu me sinto melhor, eu durmo melhor, né? Eu me sinto bem, a minha cabeça, né, dá uma relaxada. A disposição no dia a dia, né? Então... Você mexe com essa parte hormonal, né? Tem uma teoria dos 21 dias, né? Que para você modificar um hábito na sua vida, modificar um costume, criar o hábito, você precisa repetir aquilo 21 dias. A partir do 22º dia, aquilo passa a ser a virar um hábito, aí passa um prazer, né? Passa você começa a sentir um pouco mais de prazer. Isso com alimentação, com atividade, com parar de fumar, com parar de beber, sei lá, essas coisas eu sei que são mais complicadas, mas você tem que ir repetindo algumas vezes, mesmo não querendo. Mas depois de um tempo aquilo vira um hábito. Parar de comer menos açúcar, né? Tomar menos refrigerante, menos fast food, mais comida natural. Porque, na verdade, Diego, pensa bem. E eu não estou desvalorizando o profissional, um nutricionista ou qualquer outra atividade. Mas a gente sabe o que é bom e o que não é. Todo mundo sabe. É verdade. Ou é alguma novidade eu falar que é melhor um prato de arroz e feijão do que um hambúrguer, ou um fast food da vida, ou um Mac da vida. Todo mundo sabe que é melhor comida natural. Sim. É melhor a comida que você compra na feira do que a comida que você compra no mercado. É melhor, né, você pegar uma batata, cozinhar aquela batata, do que você pegar e ir num fast food e pegar uma batata frita.
processada e cheia de óleo, cheia de... Então a gente sabe, né? O problema é a disposição para fazer. É a disposição. É a disposição de cozinhar direito uma batata, né? Até colocar um fiozinho de azeite, não tem problema, né? Um pouquinho de sal. Todo mundo sabe que açúcar em excesso faz mal. Todo mundo sabe que beber faz mal. Todo mundo sabe que fumar faz mal. É verdade. Mas- Todo mundo, não é novidade, ninguém está sendo enganado. O problema é a disposição para fazer. Essa mudança nas suas vidas se fez quando? Faz tempo? Ou... Cara, na verdade, na minha vida não teve essa virada, porque desde moleque eu sempre gostei muito de esporte, né? Até por isso que eu já trabalhando como ator desde criança, quis fazer a faculdade de Educação Física na época que acabou o ensino médio. Eu quis fazer Educação Física e acabei começando a trabalhar como professor. Então eu sempre gostei muito de fazer esporte. Né? Meu pai me levava para jogar futebol, a gente foi morar perto do Clube Juventus, lá na Moca, quando a gente era criança. Então eu vivia no Juventus, fazendo todas as atividades lá, na piscina, me metia no vôlei, no basquete, no futebol, nas aulas de educação física da escola, eu sempre gostei muito. E aí você começa com essa vida de fazer esporte, de entrar em times, de participar de competições, você percebe que você tem que comer melhor, que você tem que dormir melhor, que na adolescência Já vai se regrando, aquele né? primeiro porrezinho que você tomou no dia seguinte acabou Nossa. com a tua competição, sabe? Então eu comecei a perceber isso muito cedo. Então desde pequena, depois na adolescência isso se intensificou, e depois da faculdade de Educação Física também, né? Eu comecei a sempre me preocupar em me alimentar bem, em tentar dormir bem, isso para mim é o mais difícil, e fazer atividade física diariamente, qualquer que seja. Então eu sempre busquei atividades que eu gostasse de fazer. A musculação, o meu sentimento de necessidade de fazer a musculação veio depois dos 40. Antigamente eu até pensava, eu fazia musculação pensando na estética, para ficar mais definido, mais fortão, papapá. A partir dos 40, 45, 50, você começa a perceber que você precisa de músculo, precisa fazer exercício para você manter um pouco da tua musculatura, porque senão as tuas articulações vão gritar. Então, joelho, quadril, ombro, tornozelo, né, cotovelo. O índice de acidente também, de queda, né? Então, na isso na velhice é muito velhice grande, né, Matheus? E assim, um idoso caiu, 6 meses depois, fatalmente ele vai morrer. Assim, a porcentagem. Estatística é essa. A estatística é essa. Essas quedas que acontecem muito por causa que eles chamam de sarcopenia, né? Por causa da perda de massa muscular, né? O osso fica fraco, não tem músculo, a articulação fica sozinha tentando segurar lá aquele corpão, cai, quebra um fêmur, quebra um osso do quadril. Fatalmente a estatística mostra que um idoso a partir de 70 anos que tem uma fratura dessa, 6 meses depois, por algum motivo relacionado a isso, vai vir a óbito. Então essas quedas são perigosíssimas e podem ser evitadas. Claro que tem quedas que são acidentais, né? Tem coisas que podem acontecer, sei lá, um jovem pode né? Tropeçar numa calçada mal feita e cair, quebrar. Mas os idosos, via de regra, têm essas quedas por falta de apoio, por falta de músculo, falta de equilíbrio, né? E aí na idade avançada, essas quedas são perigosíssimas. E você tem percebido as pessoas estão mais preocupadas com isso ou não? Sim. Quer dizer, na bolha que eu vivo, né? Outro dia eu estava pensando nisso. Eu estava lá na academia que eu treino, na Biorritmo, lá no Campo Belo. Eles têm um programa maravilhoso que chama Biomaster. Então, eu estava num horário lá que eu olhava para a sala de musculação, só tinha cabeça branca. Muita gente mais velha treinando, fazendo musculação, com acompanhamento, fazendo aquele seu grupo, fazendo aulas de diferentes tipos, alongamento, até uma coisa mais dançada, a musculação. Mas é na bolha que eu vivo, na academia, no Brooklyn, no Campo Belo. Você está né?
eu não acredito que na grande maioria da população isso esteja acontecendo. Não sei se isso, estatisticamente, se as pessoas têm feito mais atividade física no geral. Porque a taxa de obesidade continua aumentando. Bastante. Né? As doenças... Não diminuiu, aumentou, né? Então, eu acho que muito se fala, mas ainda não é uma coisa de massa, né? O acesso ao Monjaro, se você está tomando, é caríssimo. Não é um medicamento. Não, ele é caro e a equipe... E aí, Matheus, o que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o que a gente fala, o rebote dele, né? Então, por isso que a cabeça tem que estar... Se não for com acompanhamento... Mas, olha, eu vou te falar, porque assim, a gente precisa persistir em algumas coisas, mas eu nunca vi nada igual ao Monjaro. E olha que... Eu fiz algumas coisas. Eu fiquei muito tempo, Rosinha. O Rosinha lembra que ele é meu amigo. Aliás, ele foi em inauguração de casa de show minha. Eu toquei noite, eu fui gerente de balada. Tá? E você come muito mal, madrugada, não dorme, não descansa. Né? E aí, meu amigo, você troca a noite pelo dia e tudo desregrado. E essa vida eu fiz 10 anos, Matheus. E aí depois pra você ganhar. Mas esse Monjaro aí, o negócio é meio doido, viu? Porque eu tenho que forçar hoje pra comer, lógico. Tem que estar acompanhado de uma baita de uma equipe. Não é comprar de qualquer jeito, porque eu acho que ele vira prejudicial. E o rebote. A hora que você parar de depender dele, você vai lá na frente, né? Não dá pra só tomar o Monjaro. Não dá. Você tem que tomar o Monjaro com acompanhamento médico, com as dosagens corretas. Mas também não dá corpo. pra falar na frente do Matheus que eu tomo injeção de músculo. Ele vai me bater aqui. Não, porque a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque nenhuma injeção de músculo vai funcionar. Quem tá falando do quê? De anabolizante. Anabolizante, testosterona. É isso. Se você ficar sentado, você pode tomar a injeção que for, que nada vai acontecer. Treino, ela vai te ajudar. A mudança de vida, a alimentação, regrado ao descanso. Essa, entre aspas, injeção de músculo vai te ajudar na disposição do treino, na velocidade da recuperação, mas ele não vai construir músculo para você. O que vai construir músculo para você é o exercício. Aí não tem como fugir, não tem para onde correr. E uma coisa tem que fazer. interessante, Matheus e Rosinha, que o Monjaro, ele atua primeiro na face, no rosto. Então, se você pegar o meu rosto há 2 meses atrás e agora, impressionante. É uma sensação. Afinou. Você vai... É porque você olha... porque parece que tá fino. Não é isso. Não tem essa característica, um medicamento que vai te emagrecer primeiro o rosto. Não. Você tem essa sensação. Emagrecer você vai sentir em alguns locais do teu corpo, né? Basicamente você vai sentir na roupa. A cinta já tem que apertar mais. A roupa é um dos melhores indicadores, né? O problema do Monjaro é que você também perde músculo. Bastante. Então, você precisa tomar cuidado com Então, o médico tem que estar controlando, fazendo, né? Semanalmente. A bioimpedância para saber quanto de percentual de gordura você perdeu e quanto de massa muscular você perdeu e o quanto isso influenciou na tua perda de peso. E aí... modificar a alimentação, talvez você precise comer um pouco mais de proteína, né? Ajustar a sua dieta e saber que não é uma coisa que você vai conseguir tomar a vida inteira. É verdade. Até pelo preço. Exato. Né? O problema que eu falo é isso, né? A gente fica de novo na bolha, né? Então, quem tem um pouco mais de recurso vai conseguir emagrecer. E quem não tem? Um exercício. Então, o povão mesmo, continua obeso. Vai continuar. Se não tiver a política pública, o incentivo, a atividade física... Pelo fato dele não ter condições de fazer exercício, trabalhar até tarde, dormir mal. Tudo isso influi. Qualidade de vida. A gente tem uma indústria hoje de alimentos, você tem um engenheiro alimentar para descobrir o paladar do... Aí depois a gente vai ver, né? E eu não tenho, como eu acho que a maioria da população não tem, Rosinha, esse hábito de ir no mercado, ficar vendo o que é isso no alimento, o que é proteína. Você passa hoje num corredor de um supermercado com uma criança, tem quantos tipos de bolacha? A gente tinha isso há 30 anos. Então, quantos tipos de bolacha? O melhor é você não comprar nenhuma. Nenhuma. Porque a gente sabe que na bolacha não tem nada.
Eu não sei nem Exato. se vocês têm patrocinadores Não. que são bolachas. Mas numa bolacha ou num biscoito, como diz, né, o carioca e o paulista briga, é bolacha ou é biscoito? Não tem nada que presta. Num sorvete, não tem nada gordura que e água. preste, gordura e água. A gente sabe disso. Então o que é melhor? Ao invés de você estar nesse corredor do mercado, vai no corredor da feira. Né? Legumes, verduras, frutas, arroz, feijão, até uma massa, macarrão, né? A gente sabe, dá mais trabalho. Talvez seja até mais barato fazer feira do que fazer mercado. Bem mais barato. Você falou em dormir bem. O dormir bem é dormir cedo? O que é? Eu já vi vários estudos assim, sobre o horário do sono e eu quero acreditar que mais do que o horário é dormir a quantidade de horas para o teu corpo descansar, né? E um sono que te permita ir naquilo que eles chamam do sono mais profundo, que é aquele sono que te faz descansar e regenerar, né? Eu tenho um problema com a próstata, então eu acordo para fazer xixi 2 vezes por noite. Então isso atrapalha demais o meu sono. Eu nem custo para dormir, mas eu durmo... O certo seria ir direto, né? O ideal. Eu durmo, se eu for dormir 10 da noite, meia-noite eu acordei pra fazer xixi. Problemas da idade. Eu tenho a mesma idade sua. E tratamento tem, medicamento tem, e atividade física também melhora, mas são coisas que a gente vai aprendendo a conviver. Eu tenho noite que eu acordo uma vez e tem noite, a maioria eu não acordo. Não Que levanto. maravilha. Meu Aí sonho você de faz Mas consumo. eu tenho sono leve, qualquer barulhinho. qualquer coisa. Aí você deixa o lençol molhado. Não deixa. Vou começar a usar fralda. O cara da minha idade tá entendendo o que eu tô te falando. Que eu sim. tô falando. A maioria Eu dos tô caras dos meus entendendo. amigos, eu acordo pra fazer xixi. Eu chego no lugar, eu tenho que fazer xixi. Durante um voo é difícil Eu faço bastante xixi eu também. não fazer xixi durante o voo. Ou chego no aeroporto super apertado. Eu fico aqui tomando água no programa, daqui a pouco tem que fazer xixi. E é ruim, né? Porque isso às vezes você pensa, então não vou tomar água. Mas tomar Não. água é necessário, tomar. você precisa, né? Então No mínimo 2 litros, é isso. É o que eles falam, né? É pelo peso, né? Tem, de acordo com o teu peso corporal. É um Mas X%. do peso. X%, é exatamente, eu não sei exatamente essa, mas que todo mundo fala de 2 a 3 litros por dia. Ontem eu ouvi, parece que é 35% do seu peso você transfere para água. Então Aí você tem 70 quilos. É legal vocês trazerem um especialista aqui para falar sobre Nós isso. vamos. Porque, né, já que vocês têm esse leque aberto, né, do podcast de vocês, né, Aqui é leque, aqui é aberto. vira né, até uma utilidade pública. Exato. esse Mas tipo você já esclareceu de muita informação. coisa, né? Mas, Matheus, vamos lá. Início de carreira. Você começou bem criancinha no artístico? Criança, bebê. Posso falar? Bebê Comecei de colo, bebê. Fui Fazendo fotos? Bebê Johnson, Minha mãe me levou nesse concurso do Bebê Johnson que tinha lá nos anos 60. Acho que teve depois, talvez até tenha, não sei. Era um concurso pro bebê mais bonito do ano. E tinha aquelas revistas que tinham bebê na capa, enfim. E aí, a partir daí, minha mãe começou a me levar para fazer comercial, foto, né? Que eram as mídias que tinham na época, né? Então eu fazia foto do Neston, do Igiapele, produtos para bebê, assim, né? E aí fui crescendo, brinquedos Estrela, Autorama, bicicleta, Tudo que você roupas, né? Tinha... Se tiver Comecei- aposentadoria desde o zero, você já estava... Então, eu fui ver isso, Sobre essa né? semana passada sobre a minha aposentadoria. O meu primeiro registro em carteira de trabalho, é daí que eu conto meu tempo de carreira, e esse ano eu vou completar 50 anos de carreira, baseado nessa informação que eu nem não me tocava muito, mas eu fui ver, deixa eu ver nas minhas carteiras de trabalho, né? Hoje em dia a carteira é só digital, né? Mas o pessoal mais antigo vai saber que a gente tinha uma carteira de trabalho, aí quando aquela carteira enchia, você tirava outra. Então eu tenho 3 em casa. E o primeiro registro, na primeira carteira de trabalho que eu tenho, e é o que eu tenho guardado em casa, é de 75. Na extinta TV Já Tupi, tinha a primeira novela que eu fiz em 1975. O problema é que eu
tenho períodos que eu não não contribuí, recolheu, que eu não recolhi. Então tem buracos, né? Então eu vou acabar aposentando só pela idade de 65 mesmo. Mas contando pelo tempo de carreira, desde do primeiro registro na extinta TV Tupi, a primeira novela que eu fiz, né? Foi quando minha mãe me levou para tirar o meu DRT de ator na época, tudo. Foi em 75, na novela Um Dia o Amor. Aí eu fiz algumas novelas na Tupi. Nessa época já trabalhava com teatro, já estava fazendo teatro infantil, já tinha feito o Boa Noite Cinderela, que era com o Silvio? Com o Silvio Santos, aquele que é o quadro famoso do programa do Silvio Santos, quando o Silvio ainda era na Globo. Caramba. A galera não deve nem imaginar. Eu não peguei isso, Matheus. Você é bebê. O Silvio Santos começou na Globo. O Silvio Santos era o responsável pelo domingo da Globo. Os domingos, quase o domingo inteiro, era o dia inteiro. O Silvio Santos com vários programas, vários quadros. Né? E aí tinha o Boa Noite Cinderela, foi um quadro que fez muito sucesso também na época. E aí não parei mais, aí comecei, aí veio... Chiquititas. A Chiquititas foi bem depois. Foi depois, né? Chiquititas foi final do século já. Então Você fez novelas infantis, novela na Tupi, depois na Globo. Não eram infantis, eu fiz Um Dia o Amor, Direito de Nascer, Éramos 6. Tudo isso era Tupi? Era tudo na Tupi. E aí a Tupi fechou, a gente foi para Bandeirantes, nessa época fazia uma novela chamada Drácula. E aí, com 7 capítulos no ar, a Tupi fechou. E aí essa novela inteira foi pra Band. E aí não chamava mais Drácula, começou a chamar Um Homem Muito Especial. Com o mesmo elenco, a mesma história. E aí depois fiz Os Imigrantes na Band, que foi uma novela de muito sucesso na época. Benedito Rui Barbosa, uma novela maravilhosa, assim, sobre a imigração no Brasil. Que ficou quase 2 anos no ar. Uma novela... que só tinha fera, assim. E aí depois que eu fui pra Globo, aí estamos falando dos anos 80 já, em 84 eu fiz a primeira novela na Globo, fui morar no Rio de Janeiro, e aí eu já tinha 17 anos. Aí já foi quando eu Você fez Malhação? Fiz uma temporadinha da Malhação, na Globo fiz Amor com Amor se Paga, que foi a primeira novela que eu fiz na Globo, uma novela das 18, que tinha o seu Nono Correia, o Ari Fontoura fazia o Nono Correia, era uma novela, tive sorte porque foi uma novela de muito sucesso, o personagem fez sucesso e tal. Aí depois fiz De Quina pra Lua, fiz Salomé, fiz Malhação, fiz Vira-Lata, fiz muito Você Decide, aquele programa, vi vários episódios do Você Decide. Nós fizemos Rosa Rosinha no começo com aquela jornalista do cabelinho curtinho, Mariana Godoy, que apresentava. Nós brincamos, ela foi fazer a região de Jaú, que era em Bauru o programa, e até nós brincamos. Aqui não é você decide, que é você escolhe, né? E nós acabamos fazendo uma abertura do coisa. O Você Decide foi um programa que teve bastante sucesso forte, na né? época, assim, né? Foi o primeiro programa... interativo, né, da TV brasileira, onde o público participava, o público escolhia o final, na verdade, né? Eles gravavam 2 finais e pelo telefone, na época, opção, né? Você ligava lá e tinha a opção de escolher um final ou outro. E foi muito legal. E aí depois, sim, aí fui pro SBT fazer Chiquititas, isso já 97, 98, já... Aí foi minha fase mais pro SBT. A Fazenda foi quando? A Fazenda foi 2020. Pandemia. Não, desculpa. Casa dos Artistas foi 2001, eu acho. Então já quase ali depois de Chiquititas. Foi depois de Chiquititas. Um dos grandes motivos, eu acho, que eu ter sido chamado para fazer a Casa dos Artistas foi Chiquititas. A Casa dos Artistas e a Fazenda? Muita diferença de... Bastante. Uma das maiores diferenças... Bom, primeiro a Casa dos Artistas foi muito pioneira, não tinha referência nenhuma, não tinha tido nem Big Brother ainda. Então foi o primeiro reality show brasileiro, a Casa dos Artistas que eu fiz, a 1. Então já tem essa desconfiança, ou a gente não sabia realmente o que estava acontecendo, como ia pro ar. E você não tinha uma mídia social como tinha na Fazenda, né, Matheus? Essa outra grande diferença, não tinha rede social, né? Não tinha.
o programa era decidido com 20 telefonemas que Exato. o Silvio Santos atendia ao vivo no domingo, no programa dele domingo. eram Ele atendia telefone- 20 telefonemas. E aí ele dava um show, né? Porque era o Silvio Santos. Matheus, é fato, né, que ele monta a casa do lado da casa dele, né? A Vocês primeira estavam foi. do lado da casa A primeira dele. foi. A primeira Só edição. a primeira edição. E tinha um acesso da Porque casa dele ele, na ele casa dos montou a artistas. toque de caixa esse programa. Nem chamada teve. Não teve, daqui, não teve chamada, não teve nada. No dia estreou e pronto. No máximo domingo de manhã, antes do programa. Foi uma surpresa, assim. Exatamente, porque ele não podia fazer essas chamadas, porque ele já estava um pouco atrelado ao Big Brother. E ele tinha que descaracterizar. Se ele fizesse chamada, ele seria proibido de estrear exibir. o programa, de exibir o programa. Ele, né? Provavelmente. Então, até teve uma batalha jurídica, talvez eu acho que tem até hoje. Tanto é que ele fez 3, 4 E edições parou, né? e depois teve que parar. Teve que parar. Teve que parar. Porque o resultado foi imenso, né? Não, a Casa dos Artistas foi... A um é era... o que eu volto a dizer, sem rede social. Foi um sucesso. Então era outra época, né? Então a grande diferença das duas foi basicamente essa. Uma que a gente não sabia, né, como é que o programa ia no ar. Aquele elenco lá não sabia, nunca tinha visto no ar um programa desses. Então eu até desconfiava que o programa nem ia pro ar, porque eu achava aquilo tudo muito chato. O que estão O que não vão fazer? O que nós estamos As pessoas fazendo vão aqui? ficar Que vendo estão a gente vendo aqui. A gente tá aqui a tarde inteira no sofá sem fazer nada, né? Mas depois, Foi quando a gente saiu, revolucionador, que a né? gente viu a edição do programa, a sonoplastia, como ficava interessante, como era instigante assistir. Mas a velho. dinâmica é completamente diferente, né? Eu acho que foram mudando, foi evoluindo, né? E rede social potencializou tudo, né? Na própria Globo, o Big Brother estava numa queda vertiginosa e com o aparecimento da rede social, o Big Brother levantou de novo, porque passou-se a ter uma divulgação muito grande e gratuita, né? Então, as torcidas, os seguidores e os comentários. Então, hoje em dia, você talvez nem precise assistir o programa. Você, na rede social, você sabe tudo que está acontecendo. Sabe tudo. Na Casa dos Artistas era você, a Alessandra, o Alessandro Scatena, Supra. o Supla, o Frota. Frota. Tinha Nani Venâncio, Bárbara Paz, Leandro Learte, Taiguara, quem mais? Marco Mastronelli, Núbia Oliver, A Núbia. era a Mary Alexandre, era um elenco interessante. Bacana, né? É. E o lance de dublagem? Você participou, você faz? Como que é? Faço ainda, né? Me arrependo de não ter entrado antes, né? A dublagem tem que ser feita por atores. A dublagem brasileira é a melhor do mundo, né? É um dos poucos países onde as pessoas preferem ver o filme dublado e não legendado. E não é porque eles falam muito, o brasileiro é preguiçoso, não gosta de ler, não. É porque a dublagem brasileira é muito boa mesmo. Mas eu comecei tarde na dublagem, né? E é como fazer cinema, teatro, TV, tem tudo a ver com a carreira de um ator. Você, pra dublar, precisa ser ator. Aliás, foi o único lugar na minha carreira que me pediram o DRT de ator, foi na dublagem. Eu trabalhei em cinema, teatro, TV, em todas as emissoras, com várias companhias de teatro, nunca me pediram meu DRT. Eu tenho, mas nunca pediram. Na dublagem, se você não tiver o DRT de ator, você não trabalha. Mas aí eu entrei muito tarde, assim, gostaria de ter começado antes para poder até ganhar mais experiência, para poder trabalhar um pouco mais. E hoje em dia a gente tem sofrido muito com a IA, né? IA. Então tem algumas coisas já que Já estão fazendo e a gente tem que lutar muito para que, através da legislação, essa atividade tão bonita que o brasileiro faz seja protegida. Eu sei que é difícil porque o mercado, custo, né? o dinheiro fala mais alto, né? A qualidade ainda é duvidosa, mas vai melhorar e já tem melhorado, né? E a gente cada vez mais tem se acostumado a interagir com vozes metalizadas. É verdade. Com
Uras, com a Alexa, com a Siri, com a Magalu. Tá no enfim, dia a dia, né? Já tá mais no dia a dia. Então a gente já tá acostumando a ouvir. As dublagens que a gente viu feitas por IA ainda não tem a qualidade, O sentimento. o né? sentimento, não tem. Porém, tá melhorando cada vez mais. E pela velocidade que a gente tem visto as coisas. Até pouco tempo atrás a gente não ouvia falar de chat GPT, de IA, de repente, e você vê a velocidade com que as coisas vão acontecendo, com os aplicativos, com tudo que você... Tem empresas que não trabalham mais sem usar a IA. Bancos, grandes empresas, né? Então, e na dublagem, né? A gente já viu algumas... A Prime Video parece que já botou no ar um programa falando explicitamente que aquele filme foi dublado por IA. É péssimo, é horrível, né? A qualidade. Mas se isso for virando rotina... As pessoas acabam as nem pessoas percebendo. Com o tempo, acostumam. Tudo As que é pessoas forçado, acostumam, né? e eles vão, e o outro lado vai melhorando, né? Igual a segurança do banco e o hacker, né? Eu melhoro aqui, você né? entra ali. Quem que vai Quem tá é o cara ganhando? que dá o golpe ou o cara que protege do golpe, né? Essas duas tecnologias sempre, né? E é assim, né? Então a gente reclama da IA porque tá ruim, mas daqui a pouco a IA tá melhor, né? E aí não sei, é um problema que tem que ser pensado muito e eu gostaria muito que tivesse uma legislação que protegesse, né? Que obrigasse os estúdios a Permanecerem com fazer contratação das pessoas, uma né? dublagem viva, né? Que eles falam. A dublagem funciona como? Você tem um tempo para assistir aquilo? É uma atividade bem difícil. Por isso que eu falo que eu gostaria de ter começado antes, porque não é fácil. Parece, né? Para ser dublador precisa ser ator, mas nem todo ator vai ser um bom dublador. Porque é uma técnica diferente, né? A princípio, você tem que estar com um olho na tela e um olho no texto. Você não recebe esse texto com antecedência, você vai saber o que você vai dublar, o que você vai falar na hora, né? E você está com o fone ouvindo outro idioma falando aquela frase. Pode ser inglês, mandarim, alemão, russo, né? Então, isso no teu cérebro dá uma bagunçada no começo, né? Que você ouve uma coisa. E por que você tem que ouvir aquilo? Porque você tem que saber o tom daquela frase. Como aquela pessoa em inglês ou em outro falou, né? Tá entonando, né? E às vezes você tem que corrigir os textos, né? Porque não cabe na boca, em determinada língua, né? Tem mais palavras, em determinada língua, né? Tem menos palavras, você tem que fazer toda uma adaptação e tem que caber, né? Tem que sincronizar. Então, basicamente, você entra no estúdio, você vê um tempinho de cena, né? Que você vai fazer, aí você olha, assiste aquele tempinho... a primeira vez, assiste a segunda, faz as marcaçõezinhas lá, aqui eu ponho uma respiração, aqui eu dou uma pausa, aqui eu falo direto, aqui eu tenho que dar uma acelerada, e na terceira vez é de bom tom que você já grave. E é um mercado que te paga por hora. São horas de estúdio, hora de dublagem, então é de bom tom que você não seja muito lento. É claro que você erra, que você pode errar, pode repetir, pode pedir para ver de novo. Mas eles querem volume Mas e praticidade. tem um limite. Você começar... posso ver de novo? Posso ver de novo? Aí errou uma vez, errou duas, errou três. Vai chegar... Chega uma hora que ele fala assim, não vou mais chamar esse cara aí. Exatamente. Porque ele sai muito caro pra ele. E em detrimento disso também tem a qualidade, né? Tem dubladores que às vezes você vê o filme... ele faz parece que fica melhor dublado do que o original. Não, é verdade. Tem dubladores brasileiros que conseguem colocar a emoção, colocam toda a verdade. A gente né? vê.
Mas sensacional. É isso. Matheus, toma uma aguinha aí, nós vamos fazer uns agradecimentos. Boa. Agradecer o pessoal do Pão de Queijo Saboroso. Você experimentou nosso pão de queijo ali, ó, nos bastidores que Os você tava. bastidores, nossa, uma delícia, recheado, né? Você saiu do seu regiminho, da sua... não é nem regime, né? Da sua não dá conduta. pra exagerar, mas comer nossa, que delícia. Os recheados são maravilhosos Esse também. pão de queijo saboroso, ó, é o sabor que não se esquece. A consistência dele, ele tem muito mais queijo, é crocante, é delicioso e é distribuído pela Rox Distribuidora. O nosso amigo Natan. Agradeço ao Natan, a toda a equipe lá. Obrigado, muito obrigado Natan. por mandar o pão de queijo saboroso aqui para nós. Ó, uma delícia. O Everton comeu 20, eu fiquei sabendo aí da produção. Também, ó. E come fácil, viu? Vai embora. Você Vai, um cafezinho, isso aqui. Também tem de calabresa, de requeijão, tem Os doces? Tem o de goiabada, uma variedade, o de frango, é uma variedade imensa. Inclusive já me foi prometido que vão mandar lá pra casa. Não, vão levar lá pra sua casa. Eu quero A experimentar. sua fiarada aí vai adorar. Fazer lá em casa. Agradecer também a nossa querida Jana, né? Que mandou esses docinhos, Brownie que fala, né? Brownie de chocolate, o cupcake, é isso? Cupcake. É isso. Olha lá, delicato, confeitaria, muito criativa. Quero agradecer a Janda, muito obrigado aí pelo carinho, viu? O pessoal adorou também, ainda mais próximo da Páscoa, né? Uma delícia, com chocolate caro do jeito que tá, né? Mas eles estão achando, assim, alternativas para deixar o negócio mais em conta, mas o paladar e o sabor é sensacional. Obrigado, hein, querida? Você tem que agradecer alguém? Eu quero pedir de novo para você ir lá, se inscrever no canal, bate-papo com o Diego Rezende e Rosinha, se inscreve, curte, compartilha, assina o sininho hoje com o Matheus aqui, Carriere, que alegria receber você mais uma vez, obrigado meu amigo. É um prazer. Ô Matheus, hoje, você já está há muito tempo atuando na peça lá do Vendedor de Sonhos. Vendedor de Sonhos, né? Do Cury, né? Quantos anos já em cartaz? 7 anos já. A gente estreou em 2018. Estreamos antes da pandemia. E parece que cada vez essa peça fica mais necessária. Você assim, fala, né? vou sair do... Não dá, né? Não dá. A procura é muita. A gente continua lotando. Estamos mais um ano no Teatro Gazeta. Eu fui assistir lá no Gazeta, é sensacional. Você não pode perder. Você que não foi ainda, ou que vai de novo, porque cada hora que você vai, você aprende uma coisinha. Eu li o livro do Cury e é bem assim, ele fez uma adaptação, né? O próprio Cury fez a adaptação do livro para a peça, né? Ele tem o controle disso. Então, tudo que está na peça está no livro, né? Claro que o livro é um pouco mais completo, tem alguns personagens ou cenários a mais, mas tudo que está na peça são as palavras do Augusto Cury. É um best-seller, é o livro do Augusto que mais vendeu. O Augusto é o autor brasileiro que mais vende livros na última década aqui no Brasil. É o psiquiatra mais lido no mundo. Então, o Vendedor de Sonhos já fazia sucesso com os livros e a peça tem seguido essa carreira. A gente está em cartaz no Teatro Gazeta todo sábado às 20 horas e domingo às 19. Todo final de semana estamos lá. O Teatro Gazeta aqui em São Paulo, todo mundo conhece, na Avenida Paulista, 900, lá no prédio da Gazeta mesmo. Então é um lugar de fácil acesso, tem metrô, tem ônibus, tem estacionamento, é um lugar agradável, assim. Então a gente tem feito muito sucesso e é uma alegria muito grande, uma vitória, assim, uma peça tanto tempo em cartaz, se mantendo com bilheteria, né? Bilheteria difícil, no Brasil? A gente não tem patrocinador ou lei de incentivo, alguma coisa assim. Então a gente se mantém com as altas bilheterias que a gente consegue e tem conseguido já desde 2018. Bacana. A peça viaja também? A peça tem uma vocação para viajar grande, a gente já fez todas as capitais, já fizemos algumas capitais, inclusive algumas vezes. Muitas cidades do interior do Brasil também, interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Rio Grande do Sul, do Paraná. A gente é fácil, a nossa peça foi criada para ser fácil de viajar, né? Apesar do elenco ter 6 pessoas, cenário e figurino é fácil de transportar, então a gente consegue viajar bastante. Normalmente o primeiro semestre a gente faz em São Paulo,
E o segundo semestre a gente viaja um pouco mais. Normalmente tem sido assim. Só que esse ano a gente está indo tão bem no Gazeta que pode ser que a gente fique o ano todo. Mais um pouco. Bacana. Entrando na área de humor, tá? Eu vi que você já fez de tudo, mas teve uma época que você fez, foi o Pitbull. O Raul Pitbull, na personagem escolinha. da escola. Foi na Band? Foi na Band, a escolinha muito louca. Que ano que foi isso, mais ou menos? 2000 e... foi 12, na escolinha, 13, né? A escolinha muito louca. Era que é o Gilberto o Sidney Magal que O apresentava. Magal era o professor. Era uma delícia. A gente ficou 2 anos. Fez até algum sucesso lá na Band. A audiência era bem legal. E era divertidíssimo fazer. Eu nunca tinha... Já tinha feito comédia no teatro, mas nunca tinha feito um personagem assim que tivesse bordão. Um personagem sempre aquele, no molde da escolinha, né? E eu adorei fazer, me divertia muito, era bem gostoso, assim. O Magal mandava muito bem com o professor, e a Band tinha um carinho com aquele programa na época. Então foi muito gostoso fazer o Raul Pitbull. Tem alguma perguntinha? Que bacana. Eu queria, mais uma vez, agradecer a TV Com. Matheus, o nosso bate-papo, ele tem um canal no YouTube, mas ele é retransmitido aqui pela TV Com em todo o território nacional. Então, todas as quartas-feiras, às 19 horas, a gente é retransmitido aí em território nacional. Agradecer aí a presidência, né? O Fernando, o Flavinho, vice-presidente, que nos deu essa oportunidade, e agradecer mais uma vez o Matheus Carriere de estar conosco. Mas ele vai falar de uma grande novidade que já está no ar, né? O filme novo. O Melhor Amigo. O Melhor Amigo. Cinema foi a coisa que eu menos fiz na minha carreira, mas nos últimos anos eu dei sorte de ter sido chamado para alguns filmes. Esse já tá nos cinemas agora, né? Foi lançado agora, e aproveitando até essa onda legal, né, do cinema nacional, de premiações. Bacana, com o né? filme da Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui e tal. Então a gente lançou um filme numa época muito boa. É um polo de cinema lá do Nordeste. Foi gravado lá, né? A gente rodou lá em Fortaleza, em Canoa Quebrada. E o Alan Deberton é o diretor, premiado, né? Um cara que já fez um outro filme muito legal chamado Pacarrete, tem uma carreira como diretor, e é um cara fantástico. O filme é muito alegre, é muito divertido, ele tem a característica LGBTQIA+, mas particularmente nesse filme, é um filme alegre, é um filme solar, assim, ele não tem aquele engajamento que às vezes filmes com essa temática têm. Um filme leve, descontraído. É mais de inclusão. Ele mostra o mundo como deveria ser, né? Ele mostra a relação uma relação homossexual como poderia ser uma relação heterossexual. E como... Então ele... E tem músicas, é uma comédia musical, né? Tem versões de músicas icônicas dos anos 80, com uma cara do Nordeste, assim, né? Eles brincam, assim, parece meio que um Mamma Mia, um High School Musical do Nordeste, assim, né? E tem músicas da Blitz, o Geme Geme. É como se passasse nos anos 80. Não, não. Mas as músicas que vão incidindo no filme são dessa época, assim. Tem Zizi Posse, tem Blitz, tem... A Gretchen faz um show final no filme. Participa do filme. Faz uma participação com o Conga Conga, o Piripiri dela. Muito legal. Que muito fantástico, legal. Né? E o filme está tendo uma aceitação muito legal, assim. Eu tô muito feliz com isso. Matheus, né, a gente sabe, você é um baita ator, mas uma pergunta. Teatro, televisão, novela, cinema, a diferença ou não? Você gosta de fazer mais um ou outro? Como é que é isso? Não, tem muita diferença entre os 3 veículos, muita, né? E é difícil para mim falar uma coisa, né, uma predileção. Eu me sinto mais em casa no teatro, né? Apesar de ter crescido fazendo muita televisão, né? Minha infância foi no estúdio de TV, né? Como criança, tudo. Mas no palco é onde eu me sinto mais à vontade,
onde eu me sinto um pouco mais pleno e consigo ousar um pouco mais. Mas sei fazer televisão e estou aprendendo a fazer cinema, né? Cinema tem detalhes muito peculiares, assim. Mas eu, nesses últimos filmes que eu fiz, fiquei fascinado com o esquema todo de uma filmagem, né? Como é profissional. E complexo, né? Como é complexo, como a equipe tem que ser gigantesca e como cada um faz a sua muito bem feita especificamente. Tem que fazer para dar certo, né? Então é uma engrenagem, né, que funciona muito, cada um fazendo o seu, né? O diretor assistente 1, diretor assistente 2, o diretor assistente 3. E a gente fala daquele produtor, um monte de nome, o pessoal da arte, o pessoal da câmera, o pessoal do som, o pessoal do figurino, o pessoal da maquiagem, o pessoal que cuida do catering, o pessoal que cuida do transporte, o pessoal que cuida do financeiro. São atividades muito específicas dentro de uma engrenagem, só que tudo funciona muito bem, assim. Eu fiquei encantado, assim, como ver que cada um, né, se comunica e o respeito que eles têm com os atores e com todo mundo que trabalha. Que maravilha. Então é uma atividade, claro que o teatro também é uma atividade coletiva, imagina, né? Você não faz uma peça sozinho de jeito nenhum, a TV também não, você precisa, mas a engrenagem, né? O quanto um filme precisa que essa engrenagem funcione, né? Que cada um faça o seu, né? Sem interferir na atividade do coleguinha, mas ajudando a atividade do colega, né? Então isso guardando seu ego um pouco para, né, deixando brilhar quem tem que brilhar naquele momento. A importância de uma pessoa em determinado momento é gigantesca, em outro momento é o outro que é importante. Não estou só falando de atores, estou falando do geral, do técnico. Da produção em determinado momento você depende muito do técnico de som, em determinado momento você depende muito do cameraman, em determinado momento você precisa, né? E o diretor coordenando tudo aquilo, um maestro, né? Então, são atividades muito diferentes. Agora, se for perguntar para mim, né, como você quer ficar rico, eu vou te responder viajando com teatro. É o maior prazer. É um dos maiores prazeres que eu tenho na vida, é fazer teatro e, particularmente, eu adoro viajar pelo Brasil e Esse Brasil pelo é maravilhoso. mundo com teatro. Legal. O show, né, na minha carreira proporcionou muito isso. A gente viaja muito, viajou muito. Não é uma delícia? Né? Conhece o Brasil inteiro, é uma delícia. Eu posso falar que eu conheço lugar, o Brasil inteiro. Uma culinária nova, pessoas diferentes, né? E é diferente de fazer turismo, né? Você viaja trabalhando, é diferente. Mas você tem uma visão de um outro jeito de como é aquela cidade, aquele estado, qual a carência daquelas pessoas e geralmente fora do eixo Rio-São Paulo, as pessoas estão muito carentes de arte, de cultura, então elas, via de regra, te recebem com muito carinho, elas são muito agradecidas por você. Quanto mais distante, melhor. Exatamente, parece que elas vão lá para gostar, independente, elas estão agradecidas por você ter ido até a cidade delas para fazer aquele trabalho, para entreter um pouco elas, para levar cultura, levar arte, né? Fazer eles saírem um pouco daquele mundo específico daquela cidade. É muito legal. Bacana. Rosinha, estamos chegando então no... Você vê como o tempo passa. Já no final, que papo gostoso, né? Matheus, mais uma vez, obrigado de coração. Imagina, por ter aceito o nosso convite. Você sabe que ele falou uma questão, né, da legislação, e nós temos um amigo, que é o deputado federal Maurício Neves, que é presidente estadual do Progressistas. Aliás, ontem, o nosso secretário de Segurança do Estado, o Derrite, né, secretário de Segurança aqui do Estado de São Paulo, está vindo para o Partido Progressistas, que o Maurício é presidente. Eu acho que a gente poderia pegar, se o Matheus topar, levar o Matheus lá, conversar e falar sobre essa legislação, né? Claro. Eu acho que eles estão lá para isso, para legislar na causa do povo. Em prol do povo. Esse é o momento. Então fica aqui um compromisso da gente falar com o Maurício, marcar um bate-papo para esclarecer sobre e levar o Matheus Carriere, né? E eu tenho certeza que o Maurício vai abraçar isso, com certeza. Que legal, seria Antes ótimo. de encerrar,
a gente sempre faz uma perguntinha para todos os convidados. O que mais te incomoda, meu amigo? Nossa, vocês vão chegar na minha idade, vocês vão começar a perceber que Eu já tô. várias coisas começam a incomodar. Mas você tá melhor do que nós, Matheus. Você tá dando aqui um exemplo hoje. Eu não quero parecer um velho chato, mas eu reconheço que eu tenho ficado chato com... Sem falar nas questões, que eu posso falar, o que incomoda, né, violência, enfim. Eu gosto de pessoas verdadeiras. A hipocrisia cada vez mais me irrita e rede social potencializa muito isso. Então, uma das coisas que mais me incomoda é você ver uma pessoa que posta coisas lindas, frases motivadoras, né? E nas suas atitudes ela age completamente diferente. Você vê, né? Tem uns memes com relação a isso, né? Mas eu gosto de pessoas de verdade, que são aquilo mesmo que você está vendo, com qualidades e defeitos, porque todo mundo tem. Porque na rede social você faz um post, né? Põe uma frase bonita, uma paisagem, uma musiquinha. Fala, nossa, que pessoa evoluída, né? E aí você vai ver nas atitudes, essa pessoa é completamente diferente. Fora isso, gente que fala alto. Nossa, ultimamente cada vez mais me incomoda a gente falando alto, cara. Ontem eu tava no vestiário da academia e tinha um professor falando com o seu aluno, mas eles berravam, cara. Eu falei, nossa, cara, fala baixo, eu não quero saber. Não tá dialogando, né? Tá. Nossa, e gente falando alto no restaurante, gente falando alto no avião, e gente falando alto no metrô. Mas aí é chatice minha, né? São coisas que me incomodam. Mas você me perguntou, eu posso começar a lista. Tá bom. Matheus, obrigado realmente pela participação. Meu amigo, foi um prazer recebê-lo aqui. Conta comigo sempre. E foi muito esclarecedor, Legal. Principalmente na área da educação física, do personal. Que legal. Né, É verdade. Acho que é uma função minha também, como professor de educação física. Parabéns. Acho que eu tenho... Não gosto dessa lugar de fala, esse termo está meio batido assim, mas eu acho que eu tenho know-how para falar alguma coisa sobre isso e incentivar as pessoas a ter uma vida mais saudável. Até porque você vive isso, né, Matheus? Melhor do que falar é viver. Você vive, você tem propriedade. Além da tua formação, você tem propriedade, né? Claro que não sou o dono da verdade, mas tenho condição de incentivar e dar algumas dicas muito valiosas para pessoas modificarem os seus hábitos e terem hábitos melhores. E, como já te falei, conta comigo, né? Eu torço por você, já te conheço há algum tempo, né, Dani? Então, aprecio pessoas como você, que tem, né, um trabalho já de algum tempo, que insistem e persistem com alguma coisa de qualidade diferente. Então, conta comigo sempre em qualquer lugar que você esteja. Tamo junto, meu amigo. Daniel, tô te conhecendo, Diego, tô te conhecendo hoje, mas né, já deu para perceber a qualidade do teu trabalho e das coisas que você está se propondo a fazer. Parabéns. Obrigado, Matheus. Foi um prazer, e precisando de mim, faço questão de te convidar para assistir a minha peça. Faço questão de ir. Leva ele. E faço questão também marcar de convidar ele para um churrasco nosso, e eu prometo que vai ter legumes assados. Boa, mas eu como carne. E uma carninha, né? Não pode tirar faltar. Um pouco a gordurinha, a gente alivia a gordurinha, evita a cerveja. Eu quero muito ir. Prazer te conhecer. Prazer Obrigado foi pelo meu, convite. Matheus. Foi um grande prazer estar aqui batendo esse papo com você. Galerinha, nós estamos terminando hoje o bate-papo com o Diego, Rezende e o Rosinha, mas na próxima semana tem muito mais. E teve um camarada aí que ele desafiou um grande lutador. Ah, é? Rapaz, ele terminou a luta de costa 36 Vai vir segundos. Aí também? Ó, tá chegando Tá aí. chegando. Eu quero ver quem que ele vai desafiar nessa mesa aqui. Eita. Vai lá, Combinado. se inscreva no canal, ativa o sininho, curte e compartilha com os amigos. Até a próxima!